Shalom, boa tarde a todos. Eu me chamo Larissa, eu faço parte do Tropa de Elite de Jesus e sou muito grata, louvo a Deus todos os dias por esse ministério que se mostra sempre tão presente em nossas vidas. Mesmo que a gente esteja, e aí eu falo por mim, caminhando fora em outros lugares, falando com outras pessoas, esse ministério tem sido âncora para mim e eu louvo o Senhor por isso. Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre algo. Quem já ouviu alguma ministração minha sabe que não é muito comum eu falar sobre esse tipo de coisa, mas hoje eu quero falar sobre o que é o Senhor para mim, que é a esperança. E eu quero começar lendo Lucas, o capítulo 18, verso 16, que fala assim: Porém, chamou a si as crianças e disse: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Essa frase sempre me chamou muito a atenção, porque eu sempre ficava pensando o que é ser como criança. É ser ingênuo, é não ter maldade no coração, é só querer brincar, é ser alegre, e todas essas respostas estão certas. Mas esses dias eu vi um pastor falando que ele deu R$ 100 para a filha dele, para ela lanchar na escola, e explicou para ela: olha, esse dinheiro aqui é para você lanchar na escola, mas é para o mês todo. A filha dele de 8, 10 anos. E ela falou: tá bom, papai. E aí foi para a escola, e nos primeiros dias ele conversando com ela falou: e aí, filha, como é que é? E o dinheiro? Tá rendendo? Tá dando? E ela falou: pai, já acabou. E ele assim: como já acabou? Né? Eu te dei o dinheiro para o mês todo, eu te expliquei que era para o mês todo. Falei: papai, eu fui comprar pão de queijo, os meus amigos todos queriam pão de queijo, e eles não tinham dinheiro para comprar, e eu comprei para eles. Porque eu sabia que se eu precisasse de mais, você me daria. Eu paguei para eles porque eu não sei se eles poderiam ter, mas eu sei que o meu pai tem para me dar mais. Eu entendi que ser como criança é confiar no nosso pai, que o nosso pai é dono de tudo e que ele nos proverá. Por isso a gente não precisa se preocupar com amanhã. Eu entendi que uma criança não fica a noite inteira sem dormir porque tem uma conta de luz para pagar ou um boleto. E você pode me dizer assim: Larissa, mas eles não têm responsabilidade, eles não sabem o que é ter nome no SPC, eles não sabem o que é ter uma luz cortada, não é verdade? Eles não se preocupam. É verdade. Mas sabe, irmãos, eu sou mãe de uma menina de 3 anos, a Maitê, muitos já conhecem, e ela ama chocolate. Ama chocolate. E se eu der uma barra de chocolate para ela, ela devora inteira de uma vez só. Sem se preocupar com amanhã, sem se preocupar se ela vai ter chocolate amanhã, sem se preocupar também se ela vai ter dor de barriga. E é por isso que eu não dou. Eu não deixo ela ter o que ela quer, porque eu sei que às vezes o que ela quer ou o que ela deseja não é o melhor para ela naquele momento. Eu dou para ela o que ela precisa e um chocolatinho para ela de vez em quando, para que ela se alegre. E eu confesso até que eu dou chocolate demais para ela, porque ela anda muito alegrezinha. Mas quando ela tiver maturidade para ter uma barra inteira de chocolate e administrar como ela vai comer, ela vai ter uma barra inteira de chocolate. O pai faz assim conosco. Ele sabe do que nós precisamos, do que nós gostamos, do que nós desejamos. Ele sabe o que é que vai nos fazer bem neste momento ou o que vai nos causar uma dor de barriga. Ele sabe que, às vezes, se nós tivermos um chocolate inteiro agora, a gente não vai saber controlar e comer ele de uma vez só. Por isso que ele sonda os nossos corações, buscando saber se já estamos maduros o suficiente para receber mais chocolate. Mas essa ministração não é sobre chocolate. Essa ministração é sobre descansar no Senhor e confiar nele, aquele que nos fez, aquele que nos molda todos os dias. Quem já viu as minhas mensagens sabe que eu não gosto de falar muito sobre isso. As minhas mensagens geralmente trazem uma advertência, né? Mas o Espírito Santo tem me dito dia após dia: confia em Deus, descansa em Deus. No meu coração, no meu espírito, eu tenho a certeza, e falo isso com muito temor no Senhor, que nós viveremos tempos difíceis, que nós estamos caminhando, principalmente nós cristãos, para tempos difíceis. Mas
apesar da minha alma ficar atribulada com essas informações que o Espírito imprime em mim, o Espírito também fala para mim: confia, descansa. Em Mateus 6, o verso 34. Mateus 6, verso 34, Jesus diz: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Depois de ensinar o povo sobre a dinâmica do reino, falar sobre o Sermão do Monte, tudo aquilo ali, Jesus termina o seu sermão falando sobre a ansiosa solicitude da vida. Esse é o título que está na versão ARA, na versão Almeida Revisada, né? E eu gosto muito desse título porque ele expressa muito bem isso, a ansiosa solicitude da vida. A vida está o tempo inteiro nos solicitando ansiosamente que a gente faça alguma coisa. A vida nos solicita o tempo inteiro em que a gente esteja o tempo inteiro em alerta, o tempo inteiro preocupado, o tempo inteiro com a mente acelerada, né? E isso nos produz ansiedade. Mas Jesus adverte sobre a ansiedade. Ansiedade não é nada mais do que essa agitação mental causada por uma preocupação excessiva que está ligada à falta de confiança em Deus. E eu sinto falar isso, mas a ansiedade é pecado. A ansiedade, ela é pecado. E eu sei que existe um grau de ansiedade que é até patológico, né? E eu falo isso com um certo entendimento, porque eu já fui diagnosticada com esse transtorno patológico. Eu já fui medicada por causa desse transtorno patológico. Mas eu quero falar para vocês que, de certa maneira, todos nós temos ansiedade em algum grau. Alguma ansiedade é normal, né? Eu tive ansiedade quando fui ter a minha filha, aquele momentinho de ansiedade. Todas as vezes que eu venho ministrar aqui no Tropa, eu tenho aquele momentinho de ansiedade, e essa ansiedade que nos coloca em alerta para o que está prestes a vir, ela é normal. Eu quero falar com vocês sobre essa ansiedade excessiva, aquela que está nos níveis extremos, aquela agitação que nos tira o sono, aquele pensamento diário e recorrente que nos causa angústia, que nos causa sofrimento. Isso não é normal, especialmente para um cristão. E como eu disse para vocês, eu já tive esse diagnóstico patológico e sei que nós devemos buscar tratamento, não descarto isso, né? Não sou psicóloga, não sou médica e entendo que existem pessoas que necessitam de tratamentos com medicação, de ajuda profissional para ansiedade e para depressão. Mas, além desses cuidados, essa pessoa precisa também de muita oração e de contato com a palavra. Eu quero contar para vocês um breve testemunho sobre as minhas crises de ansiedade e depressão. Eu tive tudo isso, a indicação do médico para que eu fizesse os tratamentos, e eu estava num período muito difícil da minha vida, eu estava em depressão, eu estava tendo muitas crises de ansiedade, tremia, chorava, era um apavoro, mas Jesus me curou. Eu tive um encontro com Jesus, e eu fui curada de uma maneira sobrenatural, no dia em que eu me deitei no colo de Jesus. Eu tive essa experiência, eu já era convertida e a minha casa ficava quase em frente a uma igreja dessas que o pastor fala bem alto, né? E eu estava no meu quarto, e do meu quarto eu conseguia escutar o culto. Mas eu não tinha forças para ir até o culto. Eu já era convertida, eu até frequentava uma outra igreja, mas eu não tinha forças para sair dali. E eu não lembro o que o pastor estava falando. Eu não lembro qual era a pregação, eu sei que eu escutava do meu quarto, e eu comecei a ter uma crise de ansiedade, e eu comecei a tremer, e eu comecei a chorar, e eu me lembro que naquela noite eu sentei na cama chorando, tremendo muito, e eu disse: Senhor, eu não quero mais isso, eu não quero mais isso para mim. E eu não lembro se isso foi parte da pregação ou não, mas eu lembro que eu escutei aquela parte que ele fala: se queres que eu te cure, eu falava: eu quero que tu me cures, e ele falava: eu quero. Jesus falava: eu quero. E eu falava: eu quero também, então me cura. E aí naquele momento eu me deitei de lado na cama, e eu me deitei no colo de Jesus. E ele passou as mãos nos meus cabelos, e aquela foi a última crise de ansiedade que eu tive. Glória a Deus. Glória a Deus, aquela foi a última crise de ansiedade que eu tive.
Todas as outras vezes em que eu me sinto um pouco mais agitada, um pouco mais nervosa, porque a ansiedade, ela nos sonda. Satanás está ao nosso derredor. Ele sabe das nossas fraquezas. Então, ela me sonda. E todas as vezes em que eu sinto que a ansiedade está me sondando, eu falo, Espírito Santo, eu já estou curada disso. Espírito Santo, olha ela aí de novo me atormentando. Dá um jeito. Faz alguma coisa. E logo, aquela crise passa. E graças a Deus, eu nunca mais sofri com isso. Ao ler todo o ensinamento de Jesus, que está ali em Mateus 6, a partir do verso 25, eu realmente entendi sobre essa parte da ansiedade não fazer muito sentido na vida de um cristão. E eu queria que vocês abrissem em Mateus, capítulo 6, o verso 25, começa falando assim. Eu vou fazendo alguns parênteses durante a leitura, tá bem? Por isso vos digo, não andeis cuidadosos, ou em outras versões, preocupados ou ansiosos quanto às coisas da vida, pelo que é a vez de comer ou pelo que é a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem juntam em celeiros, e vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todo o cuidado, acrescentar um côncavo à sua estatura? Ou em outras traduções também fala, quem de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora de sua vida, à sua vida? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. Aqui Jesus está falando, preocupar-se com essas coisas é coisa de gente pagã, não é coisa de vocês. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe o que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E por fim, essa frase que é a chave para mim. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Jesus, nesse texto, ele termina o Sermão do Monte nos garantindo uma coisa. O mal vai se manifestar todos os dias. Essa é a garantia que Jesus nos dá. O mal, ele vai se manifestar, ele vai se levantar contra nós todos os dias. Não importa o quanto a gente se preocupe no dia de hoje pelo mal que acontecerá amanhã, isso não impedirá o mal de acontecer. Ah, tá, Larissa, agora tá ficando mais ruim, você não tá ajudando. Tá dizendo que todos os dias vai ser ruim, então. É mais ou menos assim. Mas não é porque nós nos preocupamos com os dias ruins que eles não vão acontecer. Então, o que nós devemos fazer para evitar o dia ruim? E a Bíblia está recheada de estratégias para vencermos esses dias ruins. Eu separei aqui duas que eu considero as mais importantes, mas eu sugiro que vocês leiam toda a palavra de Deus, porque a cada dia, para cada novo mal que se levantar, o Senhor terá uma nova palavra, uma nova estratégia para nos ajudar a combatê-lo. Efésios 5, versículo 15 ao 20 fala assim: portanto, prestem atenção à sua maneira de viver. Não vivam como ignorantes, mas como sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Animem-se uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Deus Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Esse é um poderoso ensinamento de como nós devemos trilhar os nossos dias. E Tiago 4,7 fala, portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, e ele fugirá de vós.
Esses dois ensinamentos, Efésios 5:15, do 15 ao 20, né? Efésios 5, do 15 ao 20, e Tiago 4:7, são as palavras que nos balizam de como nós devemos enfrentar o dia mau, obedecendo ao Senhor e enfrentando o diabo, não ficando quieto, não ficando sentado, mas enfrentando em obediência ao Senhor, e ele vai fugir da gente. E todo o ensinamento que tem ali em Efésios 5, prestando atenção à nossa maneira de viver, para não vivermos como ignorantes, aproveitando bem as oportunidades que nós temos e não agindo como pessoas sem juízo. Não nos embriagando com vinho ou com bebida fermentada, mas nos embriagando do Espírito de Deus, ou seja, todos os dias, provando do Espírito Santo, animando-os uns aos outros, e é isso que nós fazemos aqui no Tropa de Elite. Não é só uma palavra, não é só um grupo, mas é isso, estarmos animando uns aos outros com hinos, com salmos, com canções espirituais, orando uns pelos outros. É isso que nos fortalece em espírito. E dessa maneira, nós devemos viver os nossos dias. Você pode me dizer assim, ai, Larissa, tá, mas eu faço isso. Eu já estou no Tropa, eu faço essas coisas tudo aí que está dito, eu procuro obedecer ao Senhor, eu busco ser obediente, né? Busco me santificar, e parece que os meus dias se tornam cada dia mais maus, que a maldade sempre sobressai sobre mim, eu não consigo deixar de me preocupar, tem muita coisa acontecendo, você não sabe, geralmente, né, a pessoa fala, você não sabe o que acontece na minha vida, é doença, é acidente, é desemprego, é conta para pagar, é filho que tá rebelde, tá difícil demais. E pode ser essa a realidade da sua vida. Então eu te digo que essa ministração é para você. Porque eu não quero falar sobre a ansiedade, eu quero falar sobre o descanso no Senhor. Deus nunca perdeu o controle de nada. E por mais que tudo esteja abalado, isso não pode te abalar se você está firmado na rocha. Ele é perfeito e ele tem propósito. Ele não faz nada por fazer. Então, primeiro eu preciso que você entenda e confie nisso. O Senhor não perdeu o controle de nada. Ele é perfeito e ele tem um propósito para tudo. Então, se nós vivemos alguma tribulação, nós devemos fazer o quê? Observá-la. Observá-la. Se ela não é fruto, de repente, de uma desobediência, de uma idolatria que ainda está escondida, que ainda está no escuro. Nós devemos, de repente, falar sobre falta de perdão, fazer algumas renúncias, falar sobre maldições geracionais. Enfim, se você observa que possa ser alguma dessas coisas, eu indico que você procure imediatamente o seu líder, os pastores aqui do Tropa, o pastor Rony, a pastora Fabiana, o seu líder da sua célula, o seu discipulador, né? Alguma pessoa que possa te ajudar a enfrentar isso espiritualmente. Porque essas tribulações terrenas, elas são provenientes do mundo espiritual. Não duvide disso. Não duvide disso. E se o mundo espiritual está tribulado, é porque algo está acontecendo e nós precisamos identificar. Então, você precisa confessar, pedir perdão, orar, pedir a orientação necessária para fazer o que for necessário fazer, para que no mundo espiritual essa legalidade se encerre. Se você vive muitos ciclos repetitivos, pense sobre isso. Agora, se não é isso, você observa que não existe essa legalidade, não existe nada disso, você reconhece que já pediu perdão por tudo que é necessário pedir, então eu indico que você realmente descanse, porque o Senhor está te processando. Se os dias maus acontecem e você busca toda a santificação, se você busca sempre fazer renúncias, se você busca sempre estar em comunhão com o Espírito Santo, em oração, confessando pecados, enfim, né? Tudo aquilo que a gente vem aprendendo no Tropa, e mesmo assim os dias maus se levantam dia após dia, você está vivendo uma grande tribulação. Então observe os seus processos. Deus está te provando para algo. Ele está te forjando, te preparando para algo. E a maneira dele nos moldar é, de certa forma, dolorida. Porque tudo, para ser moldado, precisa passar por um processo que nos transforma. O aço, para ser moldado, ele é aquecido, ele é martelado, batido até que ganhe forma. O barro, para ser moldado, ele é colocado
naquela mesa do oleiro, e o oleiro vai amassando e vai moldando e vai fazendo todo aquele processo. A madeira, para ser esculpida, para virar um móvel, ela precisa passar por um processo. Então, tudo que está sendo moldado precisa passar por um processo para moldar. Nesses casos, entenda que o Senhor está no controle. E a única importância que tem é que durante esse processo de tribulação, você esteja na mão do Senhor, entregando para Ele todos os momentos. Porque se essas tribulações estão vindo, não permita que a ansiedade tome conta de você, mas entregue para o Senhor esses momentos, porque Ele molda a gente durante esses processos. E olha que interessante. Gênesis 1, Deus fez os céus e a terra, e tudo o que nela há. Ele é poderoso e num sopro, ele poderia formar tudo de uma vez só. Alguém duvida? De que no primeiro dia Deus poderia formar tudo de uma vez? Mas ele formou tudo através de processos, dia após dia. Foi a manhã e a tarde do primeiro dia. Foi a manhã e a tarde do segundo dia. E dia após dia, ele foi fazendo as coisas. Ele faz em parte para que a gente observe os processos. E também que nós observemos os resultados. Porque ele faz e vê que tal coisa ficou boa. Deus podia fazer alguma coisa ruim, mas ele para e observa o resultado do processo. Então, que a gente também possa parar durante a nossa caminhada e observar se os processos que nós estamos passando estão dando resultado e que resultado é esse. Porque senão a gente vai ter que voltar atrás em algum momento. E tudo o que o Senhor faz de alguma forma é para nos mostrar algo. Tudo o que o Senhor criou em Gênesis é para nos mostrar alguma coisa. E quando ele cria a terra, ele faz parte por parte para nos mostrar os processos, que as coisas têm hierarquia e que as coisas devem seguir prioridades para que tudo fique bom no final. A hierarquia é que primeiro o Senhor cria os céus e depois ele cria a terra, para nos mostrar que tudo é primeiro feito nos céus, para depois se manifestar aqui na terra. As coisas são primeiro acontecem tudo no céu, porque o céu é a origem, é do céu que vem todas as coisas. E o Senhor cria primeiro os céus para depois criar a terra, para nos mostrar a hierarquia que nós devemos seguir. Primeiro as coisas do céu, primeiro o reino de Deus. As prioridades, Deus nos mostra quando ele cria primeiro o céu, a terra, e depois aves e animais, porque Deus não se move na necessidade. Tudo o que ele faz perfeito. Antes de criar o que é necessário, ele criou aquilo que aquela necessidade importava. Como assim? Deus não fez primeiro o cavalo para depois criar a grama. Deus não fez primeiro o passarinho para depois criar o céu para o passarinho voar. Deus cria primeiro tudo o que é necessário para suprir a nossa necessidade, para depois criar o que vai ser necessário para que aquela necessidade seja utilizada. Não existe nenhuma necessidade hoje na nossa vida, acredite nisso, não existe nenhuma necessidade que você esteja passando na sua vida que Deus já não tenha criado o suprimento para ela. Deus já criou tudo que é necessário para suprir todas as necessidades. A palavra fala que as nossas bênçãos já estão nas regiões celestiais, basta alcançá-las. Deus já viu o nosso amanhã. Aliás, ele não viu, ele está no nosso amanhã. Não é que Deus enxerga daqui de onde nós estamos o amanhã. Deus está aqui, mas Deus já está lá no nosso amanhã. Então, nós temos que descansar, que tudo que vai ser necessário para que a gente possa chegar amanhã lá, ele já providenciou. Basta a gente alcançar. E como alcança isso, Larissa? Através do Espírito Santo, através de oração, através da busca pelo Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus. Agora vejam que interessante. Deus criou tudo e criou o homem só no final. Ele criou o homem no final do sexto dia, bem no finalzinho de tudo. E a palavra sagrada, ela fala lá em Gênesis 1:26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Belelé, belelá. Daí lá no 29, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, toda sobre a face da terra, e toda árvore que dá fruto, e toda árvore que dá semente, servosão para mantimento.
Deus primeiro criou toda a erva, toda a árvore que dá fruto, toda a planta que nos servirá para mantimento, para depois criar o homem. E todo o animal da terra, ali no versículo 30. E todas as aves do céu, e todo o réptil da terra, e tudo, e toda a alma vivente, e todas as ervas verdes lhe será para mantimento. E assim foi. E no verso 31 fala, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do sexto dia. Gênesis 2:2 começa assim: havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que fizera e criara. Deus descansou porque ele tinha tido muito trabalho, porque ele estava muito cansadão, que ele trabalhou bastante. Deus não se cansa. Ele não precisava dormir porque ele tinha trabalhado muito. Deus descansou para criar o descanso. Deus, Deus descansou para nos mostrar como descansar. Agora o homem tinha acabado de ser criado. E o homem estava cansado porque tinha acabado de ser criado. Deus fez com que o primeiro dia da humanidade fosse na sua presença, em um dia de descanso, de contemplação, de admiração a tudo que ele fizera. O sétimo dia foi um dia de contemplação. A palavra nos ensina que o Senhor fez tudo e fez o homem por último, e passou o sétimo dia, o último dia, inteirinho, junto. O homem tinha acabado de ser criado e Deus cria o descanso em seguida, para mostrar ao homem que mais importante do que comer ou do que o que vestir é estar na presença de Deus. Mais do que isso, quando nos preocupamos, somos escravos da nossa preocupação. Nos tornamos escravos do nosso pensamento agitado. Nos tornamos escravos daquela contínua necessidade de estar trabalhando, de estar ansioso pelo dia de amanhã. A palavra nos ensina a descansar no Senhor. O Senhor cria oportunidades para nos ensinar a confiar nele. Ele cria o sábado para nos ensinar a primeiro descansar no Senhor. Como se ele dissesse, antes de você se preocupar com o que você vai comer, com o que você vai beber, aprenda a olhar para mim e a confiar no que eu fiz. O descanso para Deus não é deitar numa rede e dormir. Descanso para Deus é contemplação e deleite na sua presença. Quando se fala descanso em Deus, não significa que a gente tem que dormir descansando, mas estar na presença dele, se deleitando na presença dele, né? Então, vejam, o primeiro dia do homem foi no Shabat, né? E eu não estou falando aqui de um sábado cronológico, de um tempo cronológico, porque nós vimos com a pastora Fabiana, né, que nós não devemos andar no Cronos, mas eu estou falando que depois de Jesus, todos os dias são dias de descanso no Senhor, porque Ele nos permite que todos os dias nós estejamos na presença de Deus, nos deleitando na Sua presença, contemplando o que Ele já fez e descansando nele. No deserto, o Senhor era a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Ele enviava maná para que o povo aprendesse a confiar nele diariamente, para que lá em Levítico ele pudesse pedir: tirem um ano sabático da terra, que eu vou prover. Vejam, o Senhor criou primeiro a oportunidade do povo confiar nele no deserto, a oportunidade do povo confiar que teria o maná todos os dias, a oportunidade do povo confiar que a coluna de fogo estaria com eles. Primeiro o Senhor mostrou para eles isso no deserto, para depois, quando eles entraram na terra prometida, o Senhor falasse para eles: agora vocês vão aprender a cultivar a terra, e para cultivar a terra, no sétimo ano a terra vai descansar, e eu vou prover. Ah, Senhor, mas como é que você vai prover? Como eu provi no deserto. E o povo confiava, porque o Senhor já havia mostrado. O Senhor cria tudo para nos ensinar o que Ele está fazendo no futuro. E para terminar, eu quero falar sobre a esperança.
E vou ser honesta em dizer para vocês que eu ia terminar essa ministração falando sobre o ano do jubileu. Mas agora pela manhã o Senhor me trouxe essa canção que a gente colocou no começo, Esperança, e eu entendi que a esperança é o que nos faz descansar no Senhor. O descanso não significa deitar numa rede e dormir, como eu já disse. Até porque o Senhor vai prover, mas nós devemos erguer as nossas mangas e trabalhar. E pontualmente, uma irmã falou isso antes da gente começar essa ministração. Ele nos dá, na certeza do que nós esperamos, mas nós também devemos nos levantar e fazer. Essa irmã até comentou que o Senhor dava o maná, mas o pessoal tinha que ir lá colher o maná, trabalhar o maná, assar, fazer os bolos. O Senhor dava as codornizes, mas não dava assada, né? Ele dava para que o povo preparasse. Então, o Senhor também requer que, enquanto a gente espera, ansioso pela provisão dele, nós trabalhemos em cima dessa provisão. E ele nos dá certeza naquilo que nós esperamos. Em Hebreus 11:1 fala que a fé é a certeza das coisas que esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Antes de ver o maná cair do céu, eles sabiam que o maná cairia. E é isso a fé. Em Hebreus 6:9, e é o versículo que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã para trazer para vocês, Hebreus 6:19, fala assim: temos essa esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A âncora, ela não é um peso que para o barco, até porque ela teria que ser então maior do que o barco para poder parar o barco, certo? A âncora, ela é muito menor do que o barco, mas ela é num formato específico para se agarrar no fundo e assim parar o barco. As pontas da âncora, elas vão se agarrando ao fundo enquanto o barco vai indo, e agarrado ao fundo o barco fica preso. Assim, a âncora da nossa alma é a esperança, que se enterra na fé, para que o nosso barco almático descontrolado pare. Jesus é a nossa âncora, ele é a nossa esperança, pois a palavra dele é fiel, porque ele é a palavra. Não é o que Jesus fala que o torna fiel, ele é a palavra de Deus, e ela é plenamente confiável e fiel. A nossa esperança é essa, de que mesmo que nós andemos por tribulações aqui na terra, nosso sofrimento terreno aqui é pequeno, perto da glória eterna que nos espera. E isso, o versículo completo está lá em 2 Coríntios 4,16, que fala assim: por isso, não desanimados. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para o que não se vê. Porque as coisas que se veem são temporárias, mas as que não se veem são eternas. A nossa esperança é em tudo aquilo que nós não vemos. Então, tudo o que nós vemos e que nos traz ansiedade, que seja calado agora, no nome de Jesus, para que os nossos olhos só olhem para a eternidade. Amém? E se vocês trouxeram o seu pão e o seu suco, nós vamos fazer a ceia agora. Podem pegar o seu pãozinho. E nós vamos declarar que esse pão é o corpo do Senhor, que nos traz esperança nas coisas eternas. Amém? Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento em que o Senhor, presente conosco em todo o tempo, nos ensina a esperar em Ti. Nos ensina a olhar para a eternidade, Senhor, sem temer. Nós sabemos que a momentânea tribulação, Pai, pode desgastar o nosso exterior, mas nós queremos que através do Espírito Santo nós somos renovados dia após dia. Isso porque o Senhor Jesus nos deixou o Espírito Santo. Pelo teu sacrifício de cruz, o Senhor Jesus nos entregou a salvação. Pelo teu sacrifício, Senhor, e por todo o teu ensinamento, o Senhor nos ensinou a caminhar em direção ao reino, em direção à eternidade. Eu te peço, Senhor, que esse pão represente agora, Senhor, essa esperança
que habita em nós. Que essa esperança seja âncora da nossa alma, agarrada na fé, que não nos permita ficar olhando para as coisas externas, mas que nós tenhamos os nossos olhos fixos na eternidade, Senhor, crendo naquilo que nos espera no dia de glória, em ver ao Senhor frente a frente, face a face, Pai. Muito obrigada. Podemos comer. Da mesma maneira, com o suco da uva, nós sabemos que ele representa a nova aliança, Pai. Então, nós declaramos que nós não temos mais aliança com o mundo, nós não temos mais aliança com as coisas que nos ferem, nós não temos mais aliança com tudo aquilo que é passageiro e terreno, Pai, mas nós temos aliança contigo na eternidade. Essa aliança, Senhor, é a aliança que nos faz progredir por essa terra. Nós sabemos que os dias são maus, nós entendemos, Pai, que aqui haverão tribulações, mas nós entendemos que o teu sangue derramado naquela cruz nos dá a certeza, Pai, da vitória, da vida eterna. Nós te agradecemos e te louvamos por isso, Senhor, porque nós entendemos que foi por um amor imenso, porque o Senhor podia ter nos largado aqui em meio à ansiedade, em meio às tentações, mas o Senhor não quis. O Senhor quis buscar a cada um de nós. O Senhor quis que cada um de nós fôssemos salvos pelo teu corpo e pelo teu sangue. Então, glórias a ti, Senhor. Muito obrigada por esse momento. Muito obrigada, Senhor, por nós podermos fazer parte disso. Porque a tua palavra fala que ao ceiarmos nós fazemos parte contigo. Muito obrigada, Jesus, por nós podermos fazer parte contigo disso. Muito obrigada, Jesus, por nos acordar, por nos alertar. E eu te peço que a cada dia, Senhor, o teu sangue em nós nos transforme, nos purifique e nos ajude a caminhar em esperança até a eternidade. Em nome de Jesus. Pode beber. Senhor maravilhoso e santo, eu te louvo. E eu te agradeço. Eu indico para que cada um de vocês agora louve ao Senhor. Louve pelo que Ele é, louve pela eternidade, louve pelo que Ele nos faz, pela esperança que Ele é para nós. Obrigado, Senhor, por nos momentos em que nós estamos caindo, o Senhor nos segura. Obrigada, Senhor, porque o Senhor maravilhosamente nos resgata todos os dias. Obrigada, Jesus. Obrigada, maravilhoso e santo. Obrigada, Tu és o único digno do nosso louvor, da nossa honra, da nossa adoração. Tu és o único digno, Senhor. Tu és o único digno, Senhor. Nos perdoa pelos pecados de idolatria, se nós, em algum momento, louvamos qualquer outra coisa que não seja Ti, Senhor, porque Tu és o único digno de louvor, Deus. Tu és maravilhoso e santo. Tu és maravilhoso e santo. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Senhor. Aleluia. Aleluia.